Ampromis, Engenheiro Jorge Neves, portanto, é o presidente da Ampromis. Nós estamos num congresso europeu do arroz, não propriamente do milho. Exatamente. Mas dizem-me em off que milho, arroz, portanto, são cereais, está tudo interligado e todos eles unem forças com um objetivo. O objetivo é fundamentalmente implementar aquilo que em Portugal foi aprovado por um governo anterior, que é a estratégia para a promoção da produção de cereais e que abrange todos os setores cerealíferos em Portugal, desde o milho ao trigo, à cevada e, nomeadamente, ao arroz. Portanto, há aqui pontos de interseção comuns entre estes três setores de atividade e que têm implicações na política agrícola, evidentemente, e portanto, esta estratégia engloba estas três organizações, que é a AOP, a Associação de Horticultores de Portugal, a Ampromis e a Amproc, e normalmente estamos juntos na negociação com o Ministério da Agricultura e estamos juntos nestes eventos, evidentemente, porque alguma coisa de um setor diz sempre alguma coisa ao outro setor. Portanto, a Ampromis está aqui como convidada. Está aqui como convidada, assim como a AOP está convidada quando a Ampromis organiza eventos, nomeadamente o seu congresso anual. Contaremos sempre com a presença E no da que AOP. diz respeito particularmente ao arroz, o milho, o setor fileiro do milho, o que é que pode aprender também, neste caso com a fileira do arroz? Aprendem todos uns com os outros, não é? Nós temos situações muito específicas, não é? Enquanto que o arroz de todos os cereais é aquele que mais próximo e mais diretamente chega ao consumidor, não é? Porque é produzido e é consumido diretamente. No caso do trigo, existe uma transformação, mas é uma transformação muito próxima do consumidor, porque no fundo o trigo transforma-se em farinha, a farinha transforma-se em pão, o pão é consumido. No caso do milho, o ciclo é um pouco mais alargado. Portanto, o milho tem duas finalidades importantes. A alimentação animal, portanto, onde é incorporado na ração, por sua vez, é alimento de animais, sejam eles aves, sejam eles porcos ou são ovinos e caprinos. Portanto, até a carne chegar ao consumidor, o milho dilui-se, digamos assim, nesta fileira. Temos outras áreas onde o milho é mais visível, que é na área da alimentação humana, que incorpora diversos produtos, como a cerveja, por exemplo, como levedura para a cerveja, como a matéria-prima para os amidos e algum tipo de açúcares que são produzidos, como os snacks, como os baby foods, mas continua a ser pouco visível. Ainda há pouco discutíamos aqui dentro desta frente dos cereais a visibilidade do milho. Realmente, um dos produtos onde o milho é mais visível é na produção de milho para pipocas, não é? Porque onde chega mais direta, mais proximamente ao consumidor. Portanto, temos sempre a aprender sobre as abordagens que cada um dos setores faz ao seu cliente e como é que chega indiretamente ao consumidor final. E depois uma partilha de conhecimento, digamos, entre vocês. Evidentemente, porque o caso do arroz é o caso mais paradigmático de uma promoção que é feita praticamente diretamente ao consumidor, não é? Ou através dos chefes, enfim, através da gastronomia, da restauração. Realmente é o caso mais interessante de se poder analisar e podemos daí retirar também abordagens que possam ser interessantes para cada um dos outros setores, onde esta ligação é mais distante, exatamente pela transformação que os produtos sofrem. Por último, e tendo em conta que, portanto, esta pergunta penso que é obrigatória, tendo em conta que a guerra na Ucrânia ainda persiste, não se sabe até quando, isto afeta a produção afeta a produção, obviamente, mas também afetará o consumidor. O que é que lhe apraz dizer? Neste momento já não propriamente. Vamos lá ver, nós tivemos aqui um impacto que esse sim foi bastante grave, que foi a pandemia do Covid. A pandemia, efetivamente, afetou
toda a cadeia de abastecimento de diferentes produtos, de diferentes atividades económicas no mundo, nomeadamente os abastecimentos de milho. Porque as cadeias de abastecimento é que colapsaram. Não foi a falta de produto. A falta de produto nunca existiu. O que existiu foi um colapso da cadeia de abastecimento. E por essa via houve riscos de faltar produtos em determinadas zonas. O que aconteceu com a guerra na Ucrânia é uma situação mais identificada, mais, digamos, e mais curta no tempo, que foi um abastecimento que estava a ser efetuado a partir da Ucrânia em determinado momento, deixar de ser durante um determinado período. Ora, as cadeias de abastecimento mundiais não mudam de agulha no próprio momento, não é? Porque um navio que está a carregar, um navio de 30 ou 40 mil toneladas, que está a carregar num determinado ponto de abastecimento, não se muda para outro sítio assim facilmente. Mas Portugal não é autossuficiente no milho. Portugal não é autossuficiente no milho, mas o mundo neste momento tem muito milho, felizmente em termos de abastecimento, menos bom para a formação do preço e para os produtores portugueses. Portanto, mas o mundo tem, neste momento, está bastante bem abastecido. Portanto, de milho. Não há problema. Pode continuar a importação de milho. Não, a importação está mais garantida neste momento, por esse lado. Os valores é que o abastecimento mundial está garantido. Agora, Portugal, como um país muito dependente de importações, nomeadamente no caso do milho, em cerca de 75% do milho que consome, tem que garantir, por um lado, alguma autonomia de produção, aumentar um bocadinho essa autonomia. Nós nunca seremos autossuficientes, mas se nós aumentarmos um bocadinho a nossa autonomia de 25% para 30% ou 40%, estamos a reduzir em 10% ou 15% o risco que estamos a ter em nos abastecermos no exterior. E no exterior não é na União Europeia. No caso do trigo, abastecemos na União Europeia. No caso do milho, nós abastecemos em países terceiros, e países terceiros que são economicamente instáveis e politicamente instáveis nas decisões que tomam, não é? E que de repente podem dizer assim, olha, primeiro estamos nós, ou vamos deixar de exportar para este país, vamos exportar para outro, ou vamos impor barreiras à exportação para não ter problemas inflacionários internos. É com estes países que Portugal neste momento lida. Mas podemos colocar, digamos, esta equação desta forma. Se Portugal não é autossuficiente, então há que produzir mais. Vamos ver, a produção de milho na Europa é uma produção que não é competitiva face a outras zonas do globo, nomeadamente, neste momento, a Ucrânia, ou a Argentina, ou o Brasil, não é? Que são grandes potências a produzir milho. Nós não somos concorrenciais. Ou seja, é caro produzir milho em Portugal? É mais caro produzir milho em Portugal, evidentemente, porque nós temos aqui um handicap muito grande, apesar de termos produtividades ao mais alto nível no mundo, mas estamos dependentes da água e da energia em Portugal. E não é possível colocar um pouco mais barato essa cultura? Tudo isto depende unicamente de uma coisa, que é haver uma doutrina em Portugal relativamente àquilo que é a ocupação cultural do país. Se Portugal entende que o milho é necessário para efeitos de soberania nacional, para efeitos de ocupação do território, para efeitos de coesão territorial, então entram na equação as políticas públicas. Ou seja, apoios. Apoios à produção. É disso que estamos a falar. Mas isso são decisões políticas e têm que ser os decisores políticos a dizer o que é que interessa para o país. Nós, obviamente, sabemos o que é que interessa para o país, como produtores de milho. Claro. Agora, tentamos passar essa mensagem, evidentemente que sim, mas quem distribui as verbas dos apoios comunitários e nacionais não somos nós, são os governos, e os governos é que têm que se definir sobre aquilo que querem para o país, o que interessa mais. E nós não estamos em pé de igualdade quando comparamos com outros países produtores, ou melhor, haverá países produtores de milho que estão mais apoiados pelo governo do que nós? O que é que achas? Vamos lá ver, eu acho que não há país nenhum no mundo que não pratique os seus apoios. A Europa tem apoios, mas existem outras partes do mundo onde estes apoios também existem. Não podemos ser ingênuos ao ponto de pensar que a China não apoia os seus produtores de milho, ou que o Brasil não apoia, ou que os Estados Unidos não apoiam. Claro que todos os países têm as chamadas batotas para fazer apoio, dentro daquilo que são as regras da Organização Mundial do Comércio. Não é? Mas todos os países têm batotas. A questão agora é definir-se em cada bloco económico
e a União Europeia em concreto, e Portugal mais em concreto ainda, o que é que interessa para o país? Não é? Se nos interessa ter um país onde só temos, será, no limite, não é? Isto é um exagero aquilo que eu estou a dizer, mas onde a aposta é só no olival, ou se queremos ter aqui um mosaico cultural que nos permita uma ocupação diversa do território e alguma atividade económica acessória em cada tipo de culturas, porque há culturas onde existe maior incidência de mão de obra, outra existe maior incidência de mecanização, quer dizer, e toda a atividade económica em espaço rural pode ser mais ou menos afetada ou mais ou menos beneficiada consoante o tipo de culturas que estão a ser desenvolvidos na região. E isso é importante perceber-se o impacto que isso tem nas populações, na atividade económica no interior e o que é que mudar a agulha de uma cultura para outra, ou de um determinado tipo de culturas para outro tipo de culturas, que impacto é que isso tem no tecido socioeconómico e na manutenção e na fixação das populações ou no seu abandono do espaço rural e marchar tudo para a cidade. Portanto, essa avaliação é que tende, por preguiça, a não ser feita em Portugal. Uma questão política. Uma questão política, fundamentalmente.